E aí, eu sou o Vitor Mantovani, esse é mais um vídeo aqui do canal. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo para iniciantes, beleza? Um vídeo para iniciantes, para quem não tem experiência nenhuma com software e não sabe por onde começar a modelar, beleza? O modelo desse vídeo vai ser uma porta, tá? Simples, sem nada extraordinário, porém, nesse vídeo eu vou ensinar vários conceitos que vão ser úteis na criação de qualquer outro modelo que você queira fazer, certo? E os conceitos explicados aqui, eles podem ser usados em qualquer outro software, provavelmente vão funcionar da mesma forma, beleza? Então, espero que você goste do vídeo, bora pro vídeo. Então vamos lá, eu estou com o Blender aberto aqui, certo? E eu vou adicionar um elemento. Eu deixei aqui o screencast, tá? Tudo que eu pressionar aqui no canto inferior esquerdo, tudo que eu pressionar aqui no teclado, clique do mouse, vocês vão ver aqui, tá? Porque teve gente que falou que eu estava atropelando as etapas do processo no tutorial do Criado Mudo. Então vamos lá. Eu vou fazer uma porta aqui, tá? Uma porta. Beleza. Qual que é a forma mais próxima de uma porta que a gente tem aqui? Um plano, né? Um plano é a forma mais próxima aqui de uma porta. Então eu vou adicionar um plano, certo? Tenho aqui todas as informações desse plano. Eu tenho a locação, o local dele, a rotação e a escala, tá? Vamos falar um pouco sobre esses caras aqui. O que é o local dele, location? Se eu apertar G no teclado e movimentar, você pode ver que ele está dando as coordenadas, certo? Eu estou aqui no ponto 0, então se eu mover para cima, ele vai mostrar ali que eu estou no eixo, eu estou um pouco acima aqui do ponto 0 do eixo Y e um pouco à direita do eixo X, certo? Se eu trazer para esse lado aqui, eu estou no ponto, nas coordenadas negativas dos dois eixos, certo? E o Z está em 0 porque eu estou com a vista de projeção paralela, então eu estou olhando exatamente a 90 graus nesse objeto. Não tem como eu ver, não tem como eu ter uma noção do quanto alto ou baixo ou distante no eixo Z ele está, certo? Se você aperta 5 no teclado, ele muda para perspectiva, beleza? Aí você consegue ver aqui, e aí sim você consegue ver a movimentação em Z. Pode olhar aqui no painel que você vai ver isso, certo? Se eu apertar 5 de novo, projeção paralela. Dessa vez aqui, a projeção paralela está numa perspectiva, certo? A gente tem os pontos de fuga ali. Então, 7 no teclado, a gente tem essa vista superior, né? 1, a vista frontal. Toda vez que você aperta 9 no teclado, você inverte a vista. Então eu preciso fazer alguma coisinha aqui para poder exemplificar melhor. Tem um triângulo aqui, certo? Uma rampinha. Se eu olho desse lado, pô, também não ajudou em nada. Pera aí. Vou pegar esse cara aqui e fazer isso aqui. Ridículo, sim. Tá. Então eu vou ativar esse cara aqui, deixar em both. Beleza. Eu tô olhando aqui a vista frontal, certo? Apertei 1 aqui, eu tô usando a vista frontal. Se eu apertar o 9, eu tenho a vista traseira da minha peça. Se eu tô aqui olhando da parte de cima, se eu apertar o 9, eu vou olhar a parte de baixo. Beleza? Beleza. Vamos voltar lá o que a gente tinha aqui. Vou adicionar um plano, certo? Deixar aqui no modo de visualização wireframe. Isso aqui, o Z alterna entre o modo sólido, tá? São esses modos aqui, ó. Esse aqui é o modo wireframe, é só as linhas do seu objeto. Aqui é o modo solid, modo sólido. Você vê as faces do seu objeto, porém sem cores. Esse modo aqui é o modo de textura, tá? Que você consegue ter uma noção das texturas que estão usando no seu material, no seu objeto. E aqui é o modo de render,
Beleza? Beleza. Vamos voltar lá para a porta. Eu tenho o meu plano aqui. Já sabemos que a gente tem o local. A rotação é exatamente a mesma coisa, certo? E a escala é a escala. Então eu quero uma porta aqui de 0,82 centímetros de largura no eixo X. Então pode ver que ele automaticamente já ajustou a escala, certo? E eu quero uma porta de 2,10 de altura. Beleza? Beleza. Eu vou entrar no modo de edição apertando o Tab e eu quero dividir essa porta no meio, que eu quero fazer um detalhe em cima e embaixo, certo? Vamos lá. Se eu der um Ctrl R no teclado, ele vai ativar uma ferramenta chamada Loop Cut. O que isso faz? Ele vai pegar e identificar um padrão de faces, somente faces quadradas, tá? 4 vértices na face. Ele vai identificar um padrão. Para exemplificar aqui, eu vou extrudar esse cara algumas vezes, para vocês entenderem. Se eu der um Ctrl R aqui, ele identificou um padrão, ele vai cortar, ele vai dividir essas faces ao meio, exatamente ao meio, a menos que você clique e aí você consegue ajustar aqui o percentual. Se você olhar aqui no canto superior esquerdo, ó, Edge Slide, tá? Você vai ver ali que quando você adiciona ele e clica, de 0 a 1 para cima ou de 0 a 1 para baixo, você consegue ativar o percentual do deslocamento desse corte que você fez, certo? Isso aqui só funciona quando quando existe um padrão, certo? Ou seja, eu tenho várias faces quadradas aqui, fazendo um caminho, ele vai cortar todas elas no meio. Se eu tiver uma interrupção aqui, por exemplo, eu tenho 3 faces quadradas e aí eu tenho uma quebra no padrão aqui, eu tenho um triângulo, ele só vai até esse triângulo, certo? Beleza. Então, Loop Cut, esse é basicamente a função desse cara. Eu vou cortar aqui no meio também, certo? O que eu vou fazer agora? Vou mudar aqui para face, Ctrl Tab, você consegue escolher aqui o que você quer usar para selecionar no seu modelo. A gente tem aqui o vértice, tá? O que é o vértice? O vértice é o final da linha ou um ponto de intersecção entre duas ou mais linhas. O Edge, o que é o Edge? Edge é a aresta. A aresta são as linhas. Eu tenho aqui nesse modelo agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, beleza? Apesar de aparecer uma só aqui, a gente tem um vértice escondido aqui no meio, certo? E outro aqui no meio, porque o vértice está no final ou unindo duas ou mais linhas, beleza? Beleza. E temos aqui o face. Face é a face, tá? Temos 4 faces aqui no nosso objeto, beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou fazer um detalhe aqui nesse cara. Selecionar essas 4 faces ou simplesmente A, tá? O A no teclado seleciona tudo e desseleciona tudo também. Selecionar tudo. Eu vou usar um outro comando aqui muito legal chamado Inset. O que o Inset faz? Ele vai pegar as suas faces, ele vai diminuir a face que você selecionou, criando outras faces ao redor dessa face que você escolheu. É meio esquisito falar assim, mas vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Vou apertar aí no teclado e eu tenho aqui, ó, ele criou uma face para cada vértice que eu tenho aqui, certo? Para cada aresta que eu tenho aqui. Então ele criou quatro novas faces. Beleza? Só que está estranho, não está proporcional. Eu posso ver aqui que na vertical ele está tendo um recuo muito maior que na horizontal. Por que isso? Porque eu não apliquei a escala, certo? A escala em X está quase um pouco mais da metade da escala em Y. Ou seja, a escala em Y está mais que o dobro da escala em X. Então quando eu dou o Inset aqui, o que ele
recuou nas laterais aqui na horizontal, ele recuou mais que o dobro nas áreas verticais, certo? Então como é que a gente arruma isso? Eu venho aqui, dou um Ctrl A e eu tenho esse menu. Eu posso zerar o local, posso zerar a rotação e zerar a escala. Tá, como assim zerar a escala? Como assim zerar a rotação? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou zerar a escala aqui, ó. Beleza. Então, o que ele fez aqui? O que aconteceu? Eu disse pro Blender, olha, tá vendo esse formato que eu tenho aqui? Isso aqui é a escala real dele, essa é a escala original do meu objeto. Então agora o Blender entendeu que essa dimensão em X é 1:1 e essa dimensão Y é 1:1, tá? Isso é um plano, então eu não tenho uma dimensão em Z, é só um plano, tá? Agora se eu for lá no Inset e se eu for lá no modelo na face agora e der o Inset, o que vai acontecer? Ele está proporcional porque a escala está 1:1, beleza? Beleza, então eu vou selecionar todas e vou dar um Inset. Se você simplesmente aperta aí, ele vai pegar todas as suas faces e vai entender que é uma coisa só que você quer fazer. Porém, nós temos aqui no canto superior esquerdo algumas informações sobre o Inset, tá? O que eu quero é a última que a gente tem aqui, ó, Individual, que é o I. Eu vou apertar aí e pronto, ele entendeu que eu quero fazer esse recuo individualmente em cada uma das faces. Beleza? Então vou fazer ele aqui e vou fazer de novo. Vou fazer mais uma vez. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Eu já tenho aqui um negócio mais parecidinho com uma porta, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai extrudar esse cara aqui. Então aperto o E no teclado. Pronto. E eu escolho aqui com o mouse, certo? Ou digitando no teclado um valor que você queira. Eu quero, por exemplo, eu estou trabalhando com a escala em metros, já que eu defini 0,82 metros, ou seja, 0,82 centímetros da largura da porta. Eu vou definir isso aqui como 0,04. Essa vai ser a espessura da minha porta. Beleza? Beleza. Então o que a gente tem aqui? Eu vou fazer o detalhe da nossa porta agora, certo? Eu vou selecionar esse cara aqui, ou melhor, eu vou selecionar, dar um loop cut aqui no meio, e eu vou deletar esse cara de baixo aqui, ó, para a gente usar uma outra ferramenta. Quando você clica em alguma face, tá, você seleciona somente ela. Se você quiser selecionar um loop, o que é um loop? Uma sequência de arestas, geralmente contornando um objeto, que é o nosso caso aqui. Se eu segurar Alt e clicar, eu tenho todo esse contorno aqui, ó, formando um loop, certo? Eu vou dar um Shift S, eu vou dizer para o Blender, olha, eu quero que o centro do meu objeto esteja no centro dessa seleção que eu fiz. Então eu vou colocar aqui, ó, o cursor, tá? Onde está selecionado. Pode ver que o cursor aqui mexeu, tá? O cursor é essa bolinha aqui, tá? Dou um Ctrl S, cursor para o que está selecionado. Então ele vai centralizar de acordo com os objetos, arestas, vértices, o que quer que seja que você tenha selecionado, beleza? Vou sair do modo edição, vou dar um Ctrl Shift, um Ctrl Alt C, Ctrl Shift C, Ctrl Alt Shift C. Esse é o atalho. Ctrl Shift Alt C, beleza? A gente consegue setar a nossa origem do objeto, beleza? Como assim a origem do objeto? A origem do objeto vai ser o que a gente vai usar para definir basicamente tudo no nosso objeto, certo? Porque vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu cliquei aqui. Eu vou Ctrl Shift Alt C e eu coloco que a origem do meu objeto vai ser o cursor aqui.
beleza? Pode ver que esse pontinho laranja, ele representa a origem do seu objeto. Se eu quiser rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar por onde? Pelo centro de gravidade? Não, ele vai rotacionar pela origem. A origem é o pivô do seu objeto. Então, se eu colocar para rotacionar aqui, ó, é partindo da origem que eu vou fazer a rotação. E presta atenção ali no cantinho, ó, a rotação está mudando ali, ó, conforme eu faço aqui. Se eu quiser rotacionar só no eixo X, eu aperto o X. Se eu quiser rotacionar só no eixo Y, eu aperto o Y, certo? E no Z, a mesma coisa, tá? Então, é para isso que serve a origem. Então, vamos lá. Segurei Alt, cliquei aqui, selecionei esse loop. Eu quero o meu cursor ali naquele loop. Saio do modo edição, Ctrl Shift Alt C. E a origem para onde está o cursor, que foi para o centro dessa seleção que eu fiz aqui. Beleza? Então pode ver que ele está exatamente centralizado aqui na linha inferior desse meu objeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui para o modo face. Vou selecionar, tá vendo, ó, o loop de novo. Seleciono o Alt, ele vai selecionar o loop. Então existe um padrão de face. Ele vai selecionar aquela sequência toda. Vou segurar o Shift, Alt e vou clicar nesses outros caras aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou extrudar isso aqui para baixo, para fazer um detalhezinho na porta. Beleza? Então tá ótimo. E vou fazer o mesmo para esses caras aqui. E esse cara aqui. E vou apertar um G para movimentar. E Z para dizer para o Blender, olha, eu quero movimentar isso aqui no eixo Z. Então eu posso segurar. Quando você simplesmente mexe no mouse, fica um pouco grosseiro aqui o movimento. Quando você segura o Shift, você diminui essa intensidade dos movimentos. Então eu vou segurar Shift, então fica mais tranquilo aqui, ó, mais suave. Eu vou deixar aqui quase tocando lá embaixo para ficar um detalhezinho legal. Pronto, eu tenho a minha porta aqui, um detalhezinho ok, parece uma porta, beleza, só que eu tenho uma casca aqui só, certo? Vou usar um modificador aqui, que é o Mirror. O que é Mirror? É espelho, ele vai espelhar o meu objeto. Eu coloquei aqui, adicionei esse modificador, ele tá com Axis, é o eixo, beleza? Ele espelhou no eixo X, só que o centro, o pivô, a origem do meu objeto está exatamente no centro e é um objeto simétrico. Então não estou vendo essa mudança. Se eu colocar no Y, a mesma coisa. Ele é simétrico do eixo para cima, para baixo e para as laterais. Não é isso que eu quero. Então desmarco e vou colocar aqui no eixo Z. Ó. Vou mudar aqui a posição para vocês verem. Vou colocar aqui no eixo Z. Ó. Pronto. Então ele espelhou para baixo aqui. Tudo que eu fizer aqui em cima, ele vai espelhar lá para baixo, beleza? A menos que você aplique o modificador. Como assim aplica o modificador? Por hora, eu só estou espelhando isso aqui e estou vendo, ó, e tá aqui essas duas janelas, me indicando para mim que eu estou vendo em tempo real o que está acontecendo aqui na minha tela, e eu vou ver isso no render também. Eu posso desabilitar esses caras, ó. Não estou vendo o que está acontecendo. Agora eu estou vendo. Se eu renderizar, ele não vai aparecer no render, a menos que eu ative a câmerinha aqui. Beleza? Beleza. Temos uma porta. Olha aí que beleza. Então, vamos lá. Vou aplicar esse cara. Pronto. Se eu vier aqui, eu ainda tenho a linha, tá? Então eu vou selecionar esse loop aqui. Vou dar um delete. E vou só esse loop de arestas. Pronto, maravilha. Agora nós temos uma porta. Vamos fazer o batente dessa porta usando um método super simples. Como você faria esse batente? Eu faria da seguinte forma: eu vou selecionar tudo isso aqui e desselecionar a parte de baixo. Shift D, você duplica os objetos, faces, vértices, arestas, duplica qualquer coisa. Então eu vou dar um Shift D, dar um Enter, e eu vou dar um P aqui. O que o P faz? Ele separa
qualquer coisa que estiver dentro do seu objeto. Eu quero separar essa seleção aqui. Eu posso separar a seleção, eu posso separar por material. No caso, se eu tivesse 2, 3, 15 materiais diferentes aí, ele ia separar em objetos, cada material seria um objeto diferente nessa separação. E by loose parts seria o que? Se eu selecionei várias partes da minha malha, certo? E vamos supor que esse meu objeto ele é composto por 10 partes e elas não estão conectadas entre si. Se eu selecionar esse by loose parts, todas as partes que não estão selecionadas elas serão separadas e elas seriam criadas com um novo objeto, beleza? Então eu quero separar só a seleção que eu fiz, pronto, e eu vou sair do modo edição. Agora ó, eu tenho aqui só a seleção que eu fiz do lado de fora, beleza? Então vamos lá, eu vou dar um Z aqui, vou entrar no modo edição desse cara e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no modo Edge, vou selecionar essas duas faces aqui, ou seleciono ele todo porque eu vou escalonar só aqui no olho mesmo. Vou dar um escala, certo? Estou escalonando ele aqui, mas eu quero escalonar somente no eixo Y, no eixo X, perdão. Então, tudo que você vai fazer no Blender funciona dessa forma. Você consegue digitar o eixo que você quer e você trabalha somente naquele eixo, certo? Então eu quero escalonar no eixo X, seguro o Shift aqui para não ser uma coisa grotesca, beleza. Faltou aqui, seleciono G, Y, pronto. Olha aí que beleza. Eu tenho um espacinho aqui. Tá, isso aqui não é um batente ainda, certo? Eu quero selecionar esse cara aqui e esse cara aqui. Eu não preciso deles. Vou deletar e eu posso colocar simplesmente Dissolve Edges aqui. Vai dissolver essas linhas, beleza? Beleza. Então, outra ferramenta aqui. Pessoal, eu tô mostrando dessa forma, tá? Não seria assim que eu faria uma porta, mas eu tô fazendo dessa forma para poder mostrar o máximo de ferramentas possíveis, tá? E as possibilidades que a gente tem com cada uma dessas ferramentas, certo? Por exemplo, eu quero extrudar esse cara aqui. Como é que eu faço para extrudar tudo de uma vez? Se eu der um extrude aqui e apertar o E, ele vai me dar aqui um eixo. Não quero esse eixo, então fica esquisito. Ó. Se eu quiser definir um eixo aqui para fazer extrusão, tá bizarro. Não é isso que eu quero, tá? Então vou fazer o que? Se eu segurar um Alt e E, eu tenho aqui algumas informações de fazer essa extrusão, certo? Extrudar as faces é simplesmente apertar E. A gente viu aqui que fica esquisito, porque se a gente escolher um eixo, né? Se a gente escolher o eixo Y aqui, ele vai fazer uma extrusão bizarra para cima aqui. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. É esquisito. Se eu fizer pro X, também tá um negócio meio estranho aí. Se eu fizer pro Z, também tá horrível. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Alt E, eu vou escolher esse cara aqui, ó, Extrude Faces Along Normals. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer a extrusão de acordo com as normais desse objeto. Isso vai ficar para um outro vídeo, a explicação do que são as normais, como é que funciona. É uma coisa, entre aspas, simples, mas eu tenho muito a falar sobre os normals, tá? Então, por hora, eu vou colocar aqui na visão superior. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no modo edição. Vou selecionar o cara aqui de novo. Entrar no modo edição. Alt E, Extrude Along Normals. E aí quando eu arrastar o mouse, eu estou vendo aqui que ele está fazendo essa extrusão para mim. Porém, tá esquisito, ele está aumentando, com base em alguma informação, ele está fazendo essa extrusão de uma forma esquisita, não tem problema. Essa parte aqui tá boa para mim, essa largura aqui tá boa para mim, eu vou clicar. E eu tenho um menuzinho aqui embaixo. Fiquem atentos a esses menus que aparecem aqui embaixo. Eles não aparecem à toa, tá?
Vou clicar nele aqui e eu tenho aqui Flip Normals, eu tenho aqui Solve, blá blá blá. E o que eu quero é esse aqui, ó, Offset Even, tá? O que isso quer dizer? Que esse offset que ele está dando no extrude, eu quero que ele seja igual para todos os lados. Então, cliquei aqui, acertou, beleza, maravilha. Eu tenho aqui tipo um batente. Então, eu vou colocar aqui nessa visão, vou selecionar esses caras aqui, vou puxar um pouquinho para baixo, que já tá bom. E agora eu vou fazer a parte do batente de fato, certo? Vou colocar aqui, dar um loop cut aqui, vou puxar um pouquinho para baixo e vou dar um extrude de novo só nesses caras aqui, ó. Pronto. Maravilha. Agora a gente consegue ver, apertando o 9, ó, a gente consegue ver que a parte de trás aqui tá de um jeito, aqui tá cobrindo a porta, certo? Então, beleza. Eu tenho a minha porta aqui, o batente também, certo? O que tá faltando aqui? Tá faltando a maçaneta da nossa porta. Como é que a gente vai fazer a maçaneta? Eu vou fazer uma maçaneta redondinha para ensinar um macetezinho aqui super legal, tá? Vou colocar aqui nessa vista. Vou puxar essa porta aqui um pouquinho para baixo. Beleza. Eu vou adicionar aqui uma curva, certo? Vou usar esse path aqui. Vou rotacionar, vou escalonar para uma coisa que eu acho uma dimensão que eu acho ok, tá? Eu tenho a curva aqui, certo? Vou entrar nessa curva e aí eu vou começar a trabalhar nela. Vou trazer ela um pouquinho para o lado aqui, certo? Um pouquinho para o lado. Ela tá com 4 centímetros de altura, tá ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a brincar com esse cara aqui, ó. Trazer ele um pouquinho para cá. Pegar esse aqui. Para cá também. Vou fazer isso aqui. Vou fazer uma extrusãozinha. Pá. E vou dar o shape do meu puxador aqui da minha maçaneta, certo? Eu acho que aqui tá ótimo, ridículo, tá feio, horrível, não tem problema. Eu vou pegar esse cara aqui agora e vou fazer o seguinte. Tem esse modificador chamado Screw, que é o que ele faz? Parafusos, certo? É um parafuso que a gente quer fazer? Não tem problema. Ele funciona do mesmo jeito. Eu vou clicar nele e eu quero aqui, ó, o eixo X, tá? Quero aqui o eixo X. Então, o que está acontecendo aqui com esse cara? Ele fez uma revolução com o nosso... ele fez uma rotação aqui, criando uma face partindo da nossa curva, certo? Super legal. Tanto que se eu vier aqui editar, eu consigo trabalhar com esse cara aqui agora, ó. Aqui tá meio esquisito, vou trazer esse cara aqui um pouquinho assim também. Esse aqui também. Vamos ver. Tá ok. Parece bom. Essa parte aqui tá me incomodando um pouco. Pronto. Tem aqui o meu puxador. E você pode ver aqui, ó. Você pode selecionar quantas vezes você quer que essa curva ela se repita aqui para fazer o seu 360, né? Ela está fazendo aqui 16 vezes, né? É como se você tivesse copiado ela 16 vezes em distâncias iguais ao longo desse ponto, né, da nossa origem. Tá aí a origem de novo, o nosso pivô do objeto, ele vai ser referência para todas essas ações, certo? Então é como se eu tivesse copiado 16 vezes, rotacionando nossa curva,
e ligasse elas. Então, se eu quiser mais uma definição aqui, eu posso colocar um 24 aqui, tá ótimo. Só para exemplo mesmo, então eu vou dar um Alt C, e Alt C você converte os seus objetos, você alterna eles entre curva e mesh, tá? Mesh, malha, beleza? Então eu quero que isso aqui seja uma mesh, ele já vai aplicar todos os modificadores aqui por padrão. E eu tenho aqui a minha maçaneta. Agora eu vou trazer ela para cá, em algum lugar aqui. Tá muito pequena, então eu vou aumentar a escala aqui. Primeiro eu vou aplicar a escala, certo? E vou aplicar aqui em 2. Opa! Por que que ele deu eu aumentei a escala em X e ele esticou para cima? Porque lembra lá no começo que eu falei, a rotação dele está em 90 graus aqui. Então eu vou aplicar a rotação também. Opa. Vou aplicar a rotação também. Aqui. E agora eu venho. E agora sim eu tenho a maçaneta. Vou deixar 1.5 aqui. Tá mais que bom. Bom. Tá ok. Essa maçaneta aqui tá ótima. Vou tirar essa parte aqui e vou trazer ela aqui para baixo. Pronto, agora aparece mais uma porta. Eu vou espelhar ela para a parte de trás também, certo? Então eu vou lá naquele meu mirror e vou fazer o que? Vou clicar em Z. Só que ele está usando o que? A origem dele para fazer esse espelho. Eu posso mudar isso. Eu posso colocar, movimentar a origem aqui manualmente, não é interessante. Ou eu posso selecionar aqui o objeto de referência para fazer esse espelho. Então eu vou clicar aqui, nesse cara, conta-gotas. Esse objeto que eu quero. Se a gente olhar agora, ele espelhou certinho, porque ele pegou a origem do objeto de referência para fazer esse espelho, certo? Legal, né? Então a gente tem aqui nossa porta. Vou rotacionar ela aqui bonitinho, colocar aqui no eixo, beleza. Vou aplicar aqui, eu posso selecionar todos com A, Ctrl A, e vou aplicar todas as transformações aqui, certo? Opa, volta lá. Viu que deu ruim aqui, por quê? Porque quando eu aplico todas as transformações, o location aqui, ele vai lá para o ponto zero também, certo? Porque o local do seu objeto, ele toma como base o quê? A origem, olha só. Então eu vou aplicar esse cara aqui, beleza. Então uma coisa que é legal, eu gosto de fazer bastante, eu venho aqui e aplico a rotação e a escala. A origem desse cara tá na maçaneta da frente. Eu não quero isso, eu quero que fique no meio. Então eu vou Ctrl Shift Alt C e eu coloco aqui que eu quero a origem na geometria. Se for um objeto simétrico, a origem vai ficar exatamente no meio. Senão ele vai pegar um ponto aí, dependendo da quantidade, da densidade geométrica do seu objeto, certo? Então a porta está aqui. Como é que eu faço? A gente viu como que a gente faz para separar objetos. E se eu quiser juntar os objetos? Eu seleciono esse cara, seleciono o último que você selecionou, sempre vai ser o alvo, certo? Então se eu selecionasse 15 itens aqui, mais essa maçaneta e a porta por último, e eu der um Ctrl J, tudo que eu selecionei vai ser unido no mesmo objeto que o último da seleção, certo? Agora eu tenho só dois objetos, como você pode ver aqui, tá? E tá aqui a nossa porta
o tutorial de hoje bem longo, mas é bem simples. Fazer uma porta, super simples, porém eu de novo não faria dessa forma para criar uma porta, porém eu queria passar o máximo de informação possível, conceitos, tá? Isso aqui, esse conceito de origem para fazer todas as modificações, aplicar escala, rotação, isso aqui é válido para qualquer software, tá, pessoal? Mais uma coisa que é interessante que eu esqueci de falar e que eu preciso falar isso com relação à rotação. Vamos supor que eu vou rotacionar esse cara aqui em 45 graus, certo? Vamos supor que por alguma razão você quer deslizar ele em 45 graus. Como é que você faz isso? Complicado, né? Se a gente vier aqui nesse cara, ó, Show Gizmo. O que é o gizmo? É os 3 pontinhos ali, certo? É isso aqui é o gizmo, certo? Eu quero mostrar ele no meu objeto, então eu vou mostrar aqui só de movimento. Se você olhar aí o nosso gizmo aqui, o que está acontecendo? Esse cara ele está no eixo global, certo? Eu vou clicar aqui, ó, e está no default aqui. Então, se eu mudar para global, não mudou nada. Por quê? Porque o eixo global, como a gente pode ver aqui, ó, no nosso grid, tá exatamente igual o que está mostrando aqui, certo? Se eu quiser ver o local do nosso objeto, eu vou vir aqui e vou colocar local. Olha agora, ele está dizendo para mim que o eixo Z do meu objeto está rotacionado. A gente pode ver aqui, ó, ele está 45 graus. O eixo Y, perdão. A gente consegue ver que o nosso objeto está rotacionado. Então, se eu quiser movimentar ele só no eixo ali, eu coloco aqui em Z. Ele vai para cima, tá? Quando você aperta 2 vezes o botão do eixo que você quer fazer qualquer operação, você alterna entre local e global, certo? Se eu apertar de novo, ele vai estar aqui no eixo local, beleza? Você pode ver aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo, que ele mudou ali, ó, along local, ou seja, ao longo do Z local, que é esse cara aqui. Então, se eu apertar de novo, ele sai. Se eu apertar mais uma vez, ó, global, tá vendo ali? Então, isso é muito importante. Então, olha agora o que acontece se eu der um Ctrl A e eu aplicar a rotação. Ele zerou. Então, a rotação se adequou aos eixos globais. Agora, se eu der apertar Z aqui de novo, ó, local, global, vai ser sempre dessa forma, certo? Então, deixa eu voltar aqui e mais um detalhezinho aqui só para fazer uma graça. Se eu selecionar esse cara aqui, essa face, só essa pontinha aqui, aliás, já tá ótimo. Tirar esse negócio aqui, que eu não gosto de usar esse gizmo. Vou colocar aqui cursor para o selecionado, certo? Ali no meio. Ctrl Shift Alt C, origem para o cursor. E agora, se eu quiser abrir a porta, eu só rotaciono no eixo Z e temos uma porta aqui funcional. Beleza? Esse tutorial exaustivo longo foi o tutorial de hoje. Em breve vou trazer mais um tutorial ensinando a montar um lustre. Então fica ligado aí, beleza? Espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa. De novo, isso aqui, essa porta, eu usei vários conceitos que você pode usá-los para fazer um monte de outros objetos. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a melhorar o seu conhecimento no 3D. Beleza? Esse foi o tutorial de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí. Se você fez alguma coisa legal, segue no Insta, tá todo aqui embaixo a informação, beleza? Me marca lá em qualquer coisa que você fez, que aprendeu com meus vídeos aqui, beleza? Então até o próximo vídeo, falou!